Olá, boa noite. Boa noite, todo mundo. Tô usando um filtro hoje. Diferente. Maquiada. Vamos ver. Vou convidar um pessoal para vir, que tá sempre com a gente toda semana. Hoje a gente vai falar sobre autoestima da criança. E no final, quem tiver dúvida e quiser entrar ao vivo também vai ser um prazer. A gente está fazendo isso toda semana, né? Convidando quem está ao vivo para tirar a dúvida na hora. Vamos lá. Acho que eu chamei o pessoal. Já entrou Dalila, já entrou Jefferson. Boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar o nosso tema. Eu vou fixar o nosso tema. Autoestima das crianças. Fixar. Deixa eu chamar só mais uma pessoa que eu lembrei aqui. Isso. Quem tiver alguma dúvida sobre autoestima infantil, pode ir mandando. E se quiser entrar ao vivo também, pode ir mandando convite, tá? Que aí eu aceito, né? No final a gente troca uma ideia sobre isso, tá bom? Então vamos começar? Já são 10h01, porque eu tenho muita coisa pra falar. Eu tô achando até que nem vai dar tudo hoje. Hoje eu tô de óculos, esqueci de falar. Porque quem tava acompanhando nos stories, eu tava com uma conjuntivite muito feia e a lente estava difícil de colocar hoje, tá? Então, se estiver dando reflexo, estiver incomodando, eu fico sem. Na hora de ler, eu coloco, tá bom? Aí vocês podem me mandar nos comentários. O meu áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Isso, coraçãozinhos, quer dizer sim? Então tá bom. Eu queria começar com um questionamento. Por que vocês acham que a autoestima é importante? Alguém faz ideia? Tem uma sugestão para dar? Por que é importante a gente começar a trabalhar a autoestima desde a primeira infância? Desde que a criança nasce? Porque isso deve ser trabalhado desde sempre? Se vocês tiverem alguma ideia, me fala aí, por favor, tá? A autoestima, ela faz com que a criança esteja mais confiante, né? A gente gera crianças e adultos mais seguros e independentes. E com isso a gente vem trazendo, acarretando mais um monte de benefícios. Então é sobre isso que eu queria falar. Se vocês quiserem ir colocando ideias aí pra mim, a gente vai conversando a respeito, tá? A autoestima, na verdade, ela é como eu me vejo, o quanto eu gosto de mim. E isso tudo interfere, tem consequências em como eu me relaciono com o mundo e com os outros em geral. Ajudar a superar as crenças limitantes. Sobre crenças limitantes, a gente pode fazer uma live sobre isso. O que vocês acham? Crenças limitantes é uma coisa muito profunda, assim, é muita coisa pra gente falar. Crenças limitantes é aquilo que a gente acredita, que foi colocado no nosso inconsciente, né, principalmente na infância, e a gente leva para a vida toda e que nem sempre é verdade, tá? E que nos limita realmente, tá? Impede que a gente cresça, que a gente tenha segurança de correr atrás, de desbravar novidades e correr riscos, tá? Porque às vezes a gente acredita que um exemplo de crença limitante é que o dinheiro é sujo.
sabe? É uma coisa que é colocada na nossa cabeça, que o dinheiro é sujo, e às vezes por causa disso a gente vem carregando isso e não aceita ser rico, não aceita que o dinheiro entre na nossa vida e que sejamos prósperos, tá? Isso é um exemplo de crença limitante. Vamos voltar para a autoestima. O que não é autoestima? Autoestima não é arrogância, autoestima não é prepotência. A pessoa que usa de arrogância, de prepotência, que machuca outras pessoas, na verdade ela está doente e ela tem problemas com autoestima. Ela não tem a autoestima equilibrada. E aí que entra o nosso papel como pais, mães e educadores no geral. Eu gosto de falar educadores porque às vezes a gente, como pai e como mãe, a gente se coloca distante do educador, do professor, do diretor da escola. E todos nós temos que caminhar em parceria para que a criança cresça de forma segura, de forma equilibrada, tá? É muito importante o papel do professor na autoestima, porém, a relação dentro de casa é a base, é o alicerce, né? Se a criança vai sair daquele adulto que ela idolatra, que ela venera, é ali que ela vai ter a ideia de quem ela é nesse mundo, para que ela veio. Se a gente começa a rotular as nossas crianças como preguiçosa, como bagunceira, como levado, como arteiro, como malcriado, são rótulos que vão levando isso para as crenças limitantes dessa criança e ela vai agindo de acordo com aquilo que está sendo esperado, porque a criança ela faz tudo para agradar o adulto, tá? Até mesmo quando a gente acha que essa criança está que essa criança está fazendo alguma coisa para nos agredir, para nos ofender, ela está fazendo para nos agradar, tá? É aquilo que a gente está passando para ela, que a gente está esperando. Eu tava olhando aqui, gente, se o meu filtro estiver muito ruim, essa maquiagem estiver esquisita, vocês me falam que eu troco, tá? Esse blush estiver muito rosa na minha cara. Eu coloquei para ver se melhorava a conjuntivite. Quem acompanhou nos stories durante o final de semana viu como é que tava o meu olho. Então é isso. A relação da criança com os pais é a base para onde ela vai começar a trabalhar essa autoestima dela. A autoestima vai fazer com que vai evitar com que nossos filhos entrem em contato com drogas, por exemplo, com que eles entrem em contato com pessoas que a gente não queira, né? Com aquilo que a gente acha que pode estar levando os nossos filhos para o mau caminho. Tá? A autoestima equilibrada das nossas crianças vai fazer com que elas busquem ser respeitadas e com isso com que elas respeitem outras pessoas. A Mari acabou de entrar, maternando Cecília também, a Raquel, a Rê entrou. Boa noite, gente. Boa noite, muito bom ter vocês aqui comigo, tá? Hoje a gente tá falando sobre autoestima, eu comecei agora, tem uns 5 minutinhos. Autoestima infantil, a gente tá falando por que é importante, e eu queria que vocês fossem colocando para mim o porquê que vocês acham importante a gente trabalhar a autoestima já na primeira infância, para que a gente possa conversar sobre esses porquês um pouco mais para frente. E lembrando que quem tiver dúvida e quiser conversar comigo ao vivo também, no finalzinho a gente é só mandar o convite aí que a gente entra ao vivo, tá bom? Então essa relação é fundamental que a gente trate a criança com respeito para que ela entenda que ela deve ser respeitada, para que ela entenda de que ela é uma pessoa de valor. E esse respeito está nas coisas mínimas e isso vem desde quando a criança nasce, como por exemplo, quando você for trocar a sua criança, a fralda da sua criança, você avisar para ela o que você está indo fazer naquele momento. Isso você está mostrando para ela respeito. Você está mostrando que você respeita o corpinho dela, que você respeita o limite dela, sabe? Que você tá ali para fazer aquilo pro bem dela e que você tá sendo
companheira dela nesse sentido, tá? Então, a criança, a gente pode começar a desenvolver autoestima quando a gente vai dar de mamar, já, né, já como bebê ainda. Quando a mãe olha para essa criança, quando a mãe interage com essa criança, ela começa a mostrar para essa criança que ela é importante nesse mundo, que aquela relação entre os dois é válido para essa mãe. E aí a criança cresce um pouco mais, a gente pode aprofundar, como por exemplo, mostrar para ela que as opiniões dela dentro de casa são importantes, como alguma coisa que a gente esteja precisando resolver, por exemplo, desenvolver a rotina dentro da nossa casa. E a gente precisa que a criança entre nessa rotina e a gente chama ela para participar desse quadro de rotinas e como que ela pode tá ajudando dentro dos afazeres da casa, porque isso vai estar mostrando para ela o quanto ela pertence a esse lar, o quanto esse lar faz valer a vontade dela, faz valer os quereres dessa criança. Então, assim, a gente pode perguntar para ela como que ela pode participar mais no horário do almoço, como, por exemplo, colocar a mesa, os pratos, e com isso você está trazendo a criança para perto de você e mostrando que tudo que ela faz é importante, que ela, nesse meio familiar, que ela, no meio em que ela convive, ela é importante, é válido as suas opiniões, é válido as suas ações. Tá? E a gente respeita nesse sentido. E quando a gente vai de encontro à educação tradicional, a gente vai repensar as questões dos rótulos. Os rótulos que a gente coloca nas nossas crianças. Quando a gente, por exemplo, a gente fala que a criança é tímida. Essa é uma crença limitante também que a gente pode levar para a vida e isso pode nos dificultar a desenvolver ações futuramente profissionais, pode dificultar que a gente haja em conformidade com a nossa missão de vida, com aquilo que a gente nasceu para fazer, porque momentos, por exemplo, de timidez, todos nós temos. E no momento em que a sua criança apresenta uma timidez, por exemplo, ela tem 2, 3 anos e vocês chegam numa festa e ela não quer ir encontrar com todos os amiguinhos e naquele momento você intitula essa criança como tímida, ela, como eu falei no início, as crianças fazem de tudo para nos agradar, ela vai fazer atitudes que condizem com o que você falou, sabe? Se você falou para essa criança que ela é tímida, quem é ela para contra-argumentar com você de que não, né? De que foi só um momento de timidez que toda criança passa. Então, quando a gente intitula a criança, quando a gente rotula a criança nesse sentido, a gente está fazendo com que ela leve para a vida toda esse rótulo que pode não ser, pode ter sido apenas um momento. Então, como a gente mudar esse padrão? A gente pode, por exemplo, ter momentos encorajadores com a nossa criança. Isso a gente falou na live da semana passada, como encorajar as nossas crianças ao invés de apenas elogiar. O elogio, ele pode limitar as nossas crianças. E aí a gente entra numa armadilha muito grande, quando a gente quer, por exemplo, usar o elogio para substituir a nossa presença. Às vezes a gente passa tantas horas longe da nossa criança e a mínima coisa que ela faz, como dar um espirro, por exemplo, a gente fala, ai, que espirro lindo, né? Porque a gente quer elevar a autoestima dessa criança a qualquer custo, a custo de elogios vazios. Então, é importante que a gente busque o encorajamento. O encorajamento é o elogio através de atitudes, através do processo em si do que a criança tá fazendo, sabe? Ao invés de você apenas elogiar que sua criança é bonita, que a sua criança é inteligente, elogie o processo, valorize o processo da sua criança ter chegado até esse momento. Então, se ela se vestiu, né? Se você está achando ela bonita, quer dizer que ela se vestiu sozinha. Então, você pode falar com ela, filho, você deve estar se sentindo muito, você deve estar muito feliz porque você se vestiu sozinho, né?
Você deve estar agora se sentindo orgulhoso de você. Então você trabalha com que a criança comece a ter orgulho dela mesma, sem precisar depender da aprovação dos outros, sabe? E essa é a base para a nossa autoestima, sabe? Uma autoestima equilibrada, né? Vamos lembrar disso, porque, como eu falei no início, a autoestima que é arrogante, que é prepotente, que precisa humilhar e passar por cima de outra pessoa, ela não é autoestima, tá? Essa pessoa tá com problema de autoestima, na verdade, tá? Ela precisa que essa autoestima seja trabalhada. E então vamos valorizar o processo quando você fala para sua criança que ela quando a criança tirou uma nota boa na escola e você quer muito falar que a sua criança é inteligente. Então valorize o processo. Filho, eu vi como você se dedicou para tirar essa nota na escola. Eu vi como você se empenhou, estudou vários dias. Realmente você deve estar orgulhoso de você. Então, valorizar o processo faz com que a criança comece a olhar para ela ao invés de olhar para fora, tá? Já teve estudos que mostrou, por exemplo, uma turma de colocar em salas diferentes crianças em torno de 12 anos para montar um quebra-cabeça. E as crianças, quando elas terminavam, as crianças de uma turma foram elogiadas de forma vazia, vocês são muito inteligentes, esses são os elogios vazios, né? O que vocês fizeram foi muito bonito, ficou muito bacana, é isso mesmo. E a outra turma foi encorajada no processo. Nossa, como vocês se dedicaram, como vocês são empenhados, como vocês conseguiram chegar nesse objetivo, né? E então mandaram essas crianças para lanchar e num segundo momento trouxeram essas mesmas crianças e colocaram em salas de novo separadas. As crianças que foram elogiadas de forma vazia, elas tinham medo de tentar novos obstáculos, sabe? Então foi mostrado um novo quebra-cabeça e o mesmo. Essas crianças que foram elogiadas de forma vazia, elas agiam... elas iam e montavam o mesmo quebra-cabeça, porque elas não buscavam por nada empreendedor, por nada diferente, por nada que elas pudessem se frustrar, sabe? Por nada novo. E as crianças que foram incentivadas no processo, elas buscavam, buscavam novos desafios, então elas buscavam o quebra-cabeça diferente, e então com isso essas crianças começaram a buscar coisas novas, tá? Então elas foram para a vida, né, acreditando que elas eram capazes de desenvolver tal coisa. Isso é muito importante, a gente mostrar para nossa criança que elas são capazes, que aquela luzinha que está dentro delas, aquela vibração que elas têm, é válido, sabe? A gente tem que mostrar para elas que elas podem, tudo que elas desejam fazer na vida, elas podem fazer, tá? Para que elas não cheguem na vida frustradas e preocupadas em apenas agradar os outros, em apenas sanar a necessidade do outro e não a dela, sabe? Esquecendo de falar sim para elas mesmas, sabe? Quando a gente fala totalmente sim para as outras pessoas, a gente está falando totalmente não para a gente. E é isso que a nossa educação tradicional acaba fazendo, quando a gente tem que, por todo momento, dizer sim, 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 pro outro, a gente está dizendo não, não pra gente. E aí a gente vai apagando o nosso brilho, a gente vai apagando a nossa essência, a nossa luz. E isso é muito triste, sabe? A gente pode chegar no futuro covardes, sabe? Com medo de enfrentar o novo, com medo de ser empreendedor, com medo de assumir uma responsabilidade nova, porque aquilo que a gente já faz há muitos anos está dando certo, sabe? Com medo de conhecer e desbravar o novo. E com isso a gente perde muitas oportunidades. E essa é a preocupação, é o problema da gente em trabalhar a autoestima das nossas crianças. Porque se a gente consegue trabalhar crianças confiantes, seguras, independentes, elas vão para a vida com luz, com garra, com brilho nos olhos,
sabe? E elas não vão querer agradar os outros. Então, elas não vão chegar na adolescência querendo a todo custo agradar aquele grupinho. E para agradar aquele grupinho, ela vai estar, por exemplo, fazendo uso de drogas. Porque é bacana. Não, a criança que tem que é trabalhada a autoestima bacana, ela chega na adolescência bacana. E ela não vai ceder a essas peculiaridades da adolescência, sabe? Que é isso, né? Muitos adolescentes acabam seguindo o vai da valsa, né? O que o outro está fazendo só para entrar naquele grupinho, porque ela não tem uma autoestima equilibrada, tá? A Ana falou que o Rian hoje conseguiu abrir o potinho de iogurte sozinho. Eu encorajei todo o tempo, dizendo, vai meu amor, você consegue. E quando consegui, comemoramos muito. Disse muito bem, parabéns pelo seu esforço. Que lindo, Ana. É isso mesmo, né? A gente fica doido para dizer também assim, meu filho, você foi muito inteligente, muito esperto. E não, você realmente foi esforçado, né? Você viu que você consegue. E num próximo momento, você pode falar, você lembra que você já conseguiu isso? Você pode conseguir de novo. Você quer tentar outra vez? Sabe? A gente sempre mostrando para nossas crianças que elas podem mais do que elas já fazem, isso é muito importante, porque a autoestima ela pertence a todo o desenvolvimento de aprendizado natural, sabe? A partir daquele momento que a criança, por exemplo, o andar, por exemplo, da criança, o momento de caminhar é o momento ideal para a gente trabalhar a autoestima dos nossos pequenos, sabe? Quando a gente começa... Oi, gente, boa noite, tem gente entrando aí. A Paloma, a Aninha, o Pai Gente Boa, boa noite todo mundo. A partir do momento que a nossa criança começa a caminhar, por exemplo, a gente faz muito encorajamento. A gente vai, meu filho, vai, você consegue, a mamãe está aqui. Então, esse apoio, esse suporte que a gente está dando no momento desse desenvolvimento natural da nossa criança, já tá trabalhando a autoestima da nossa criança, tá? E aí é que pega, sabe, essa questão, porque em alguns momentos a gente deixa, a criança vai crescendo e a gente começa a querer muito, muito além, sabe? A gente começa a criar expectativas desnecessárias e cada criança é única, sabe? Quando a gente consegue mostrar para as nossas crianças que elas são importantes no meio, na nossa família, quando a gente consegue mostrar para as nossas crianças que elas têm valor na nossa família, que ela tem valor no meio em que ela vive, e isso começa também na escola, tá? É importante que a escola que a sua criança esteja valorize esse processo de aprendizado, valorize esse processo em que ela está passando, tá? Então, aí a criança começa a crescer, a gente começa a criar expectativas e começa a incluir esses rótulos, a querer compará-la com outras crianças, como por exemplo com os irmãos. Isso é um dos motivos de briga entre irmãos, esse é um dos motivos da baixa autoestima, quando a gente começa a comparar as crianças, sabe? Cada ser é único e a gente tem que valorizar e amar e venerar a nossa criança como única, sabe? A gente pode ter dentro da mesma família uma criança com temperamento colérico, uma criança com temperamento melancólico, e as duas são únicas e as duas são lindas e são maravilhosas. E isso a gente tem que trabalhar em todos os dias. A gente tem que abraçar nossas crianças e venerar esse brilho que elas têm, essa garra que as nossas crianças têm todos os dias, tá? Porque senão a gente vai crescendo e vai carregando pra gente aqueles rótulos e levando como verdade aquilo que está sendo falado pelos pais, aquilo que está sendo falado pelos professores, sabe? Quando no momento em que a gente quer se expor e a nossa opinião não tem valor, como por exemplo a criança que chora e a gente fala, não foi nada, sabe? Isso que você está sentindo não foi nada. A gente está menosprezando o sentimento da criança. Ou a criança quer falar alguma coisa que não, agora não é hora de falar, sabe? E a criança vai levando isso para a vida e vai levando isso como verdade
essencial na vida dela, e aí ela cresce e ela acaba acatando o que os outros dizem, ela pode entrar num relacionamento abusivo, ela pode aceitar um chefe que tenha um relacionamento abusivo, um chefe autoritário que não respeite as pessoas e ela pode acatar isso. E com isso a gente vai acarretando doenças e a gente vai levando a depressão e outros transtornos para a nossa vida que podem que podem ser evitados desde a primeira infância. E quando eu falo da primeira infância, porque é ali que a gente está formando tudo na gente, sabe? Eu já vi em alguns atendimentos as pessoas me falarem assim, mas agora na primeira infância a criança tem que ter limite, né? A gente precisa colocar limite nas crianças. Oi, Eudaleia, boa noite. A gente precisa colocar limite na criança, essa criança não tem limite. E quando a gente tenta limitar uma criança na infância, a gente começa a gerar adolescentes limitados. E aí chega na adolescência, essa criança não quer nada com a dureza e a gente não sabe por quê. E a gente começa a criar mais ainda adultos limitados, tá? E que fica esperando que o outro fale o que ele tem que fazer, que fica esperando que o outro direcione o que ele tem que fazer. E essa questão da criança limitada, isso vem realmente, né, tá enraizado na nossa educação, tá enraizado na nossa essência e às vezes a gente fala sem pensar quando a gente quer essa criança limitada, sabe? Que a criança precisa obedecer a todo custo, que a criança... e em outro momento... Duda, obrigada! Que a criança precisa obedecer a todo custo, que a criança que precisa... acatar aquilo que a gente está falando e que depois, quando ela for para o mercado de trabalho, ela vai ser autônoma, ela vai ser independente, ela vai ser criativa, ela vai ser confiante, ela vai ser segura dela mesma. Gente, a gente não morre, a gente não morre e vira adolescente, aí morre e vira adulto de novo, não. A gente carrega isso tudo na nossa carga emocional, na nossa carga psíquica, sabe? Isso tudo está no nosso inconsciente. Sabe, quando a pessoa me fala assim, eu apanhei e sobrevivi, sabe? A nossa meta não é criar seres sobreviventes, né? A nossa meta é criar seres viventes e que vibrem, né? Que vibrem com a vida e que vibrem com aquilo que eles nasceram para ser, com aquilo que eles vieram trazer como missão de vida, sabe? Olha só, a gente faz uma coisa muito, muito louca na educação tradicional. A gente insiste com aquilo que as crianças têm dificuldade, né? A criança, ela é ruim em matemática, a gente leva para o reforço. A criança tem que fazer até ela aprender, até ela gostar daquele negócio, né? E aí a criança vai e ela começa a se desvincular daquilo que é a essência dela. Ela começa a achar que realmente... de tanto ela fazer aquilo, de tanto ela fazer matemática, e ela se esforçar e ela começa a entender, ela começa a achar que ela gosta daquilo. E aquilo não é a essência, não é o que faz o coraçãozinho dela vibrar e ela começa a achar que porque ela tem que fazer aquilo para as pessoas, né, que estão ao seu redor. Então, aí a pessoa cresce e achando que gosta de matemática, só que no fundo ela gostava de português e ela queria ser escritora, sabe? E aquilo que a criança ama, a gente vai tirando, porque aquilo é fácil para ela, né? Então a gente não insiste naquilo que teoricamente é fácil. Teve algumas mensagens aqui da Aldaleia. Queria tanto que a minha irmã assistisse suas lives, pena que ela não tem internet. Ô Aldaleia, o dia que ela quiser, você fala com ela para entrar que a gente conversa, tá? A gente conversa até pelo WhatsApp, se for necessário, tá? A Ana falou que o Rian ontem estava muito nervoso ao dormir. Não conseguia relaxar. Meu marido pegou logo o chinelo para bater nele. E eu não permiti, porque ele só estava irritado por conta do sono. É isso mesmo. Que bom, Pri, que você não permitiu. Porque é muito importante a gente ter essa conexão com as nossas crianças, sabe? A gente fica chato quando tá com sono. A gente fica chato quando tá com fome.
Eu fico insuportável quando eu tô com fome. Sabe? Eu brigo até com a minha sombra. Você imagina a criança que tá ali conhecendo as suas emoções, que tá ali conhecendo o seu corpo, como funciona, tá ali entendendo que aquilo que está incomodando ela, que está incomodando o olho pesado, a abrição de boca, o raciocínio lento, aquilo tudo é cansaço e é sono. Sabe, é um processo a gente aprender isso, sabe? A gente vem com um livro em branco. E tudo o que ela está levando para a vida é aquilo que a gente está passando para ela. E uma das questões da baixa autoestima é essas relações com os pais, tá? A relação violenta não ajuda em nada na autoestima, sabe? A relação violenta, ela só afasta, só diminui o vínculo, ela não ensina nada, sabe? Porque a criança, quando ela apanha, ela não está aprendendo nenhuma, ela não está aprendendo nenhuma lição. Ela está aprendendo que se ela fizer aquilo, ela vai apanhar. Ela não está aprendendo que ela não deve quebrar o brinquedo porque é errado, porque deve se cuidar das coisas, sabe? Ela está aprendendo que não deve quebrar o brinquedo porque ela vai apanhar, sabe? E ela está aprendendo mais, ela está aprendendo que ela pode resolver as situações dela com briga, ela pode resolver as situações dela com violência. Então, assim, são os ensinamentos muito, muito errados, tá? A live vai ficar salva, tá, Odaleia? A Mari falou, nem sempre as crianças sabem falar o que sente. Amo você. Assinado Miguel. Oh, lindeza! Eu amo o Miguel, filho da Duda. Eu também amo ele. Nem sempre as crianças sabem falar, Mari, justamente porque elas não identificam ainda o que elas estão sentindo. Então é nossa missão começar a identificar isso para elas. Filho, você está nervoso agora porque você está com sono, você precisa dormir. O que a gente pode fazer para dormir? Sabe? A gente pode respirar fundo, a gente pode tomar um banho para ajudar a relaxar, a gente pode fazer uma oração, a gente pode ler um livro, a gente pode ouvir uma música. Sabe, tudo isso nós como educadores no geral, a gente tem que ser guia das nossas crianças, sabe a margem do rio? A gente tem que ser como margem do rio, sabe? As margens, elas não permitem que elas não são represas, elas não limitam o rio e elas não deixam que o rio se perca, sabe? As margens estão ali para guiar. E é isso que a gente tem que ser, sabe? A gente tem que mostrar o caminho para as nossas crianças. Enquanto a gente estiver procurando o problema das nossas crianças, a gente vai estar se afastando da solução, sabe? Eu falo para vocês, gente, com 98% de certeza. Os problemas estão nos adultos. O problema não está na criança. Sabe? Se a gente se conecta com a criança, se a gente consegue entender que aquilo que ela está tentando fazer, que ela está fazendo naquele momento é para nos passar alguma informação daquilo que ela está sentindo, a gente consegue ter uma relação muito mais leve, tá? O que você falou é verdade. Por exemplo, por isso que tem médicos que atendem os pacientes com ignorância, porque às vezes seguem profissão errada, porque os pais mandam eles estudar o que não querem. E aí a pessoa se desconectou total da sua essência, sabe? Isso a gente vê em todas as profissões, né, Odaleia? A gente vê tanto médico como advogado, como dentista, como professores, né? Tem pessoas que vão, que acham... Eu vou falar um pouco sobre mim, sabe? A minha primeira formação é farmácia, sabe? E sabe por que eu fui fazer farmácia? Porque eu achei que eu gostava muito de química. Sabe por que eu achei que eu gostava muito de química? Porque quando eu entrei no segundo grau, que começou a disciplina de química, eu fui muito mal no primeiro ano. E para que eu pudesse me recuperar, eu me esforcei muito no segundo e no terceiro ano. Então eu comecei a gostar, a achar que eu gostava de química, né? Eu comecei a entender muito sobre química e eu falava de química para meus amigos e eu ensinava química para meus colegas
E aquilo para mim começou a ser fácil, porque eu fazia aquilo demais, né? Tipo assim, eu tinha 100, 200 exercícios de química que a professora passava, e aquilo eu achava que eu tava gostando daquilo. E como eu queria ter essa relação com pessoas, eu gostava muito da área de saúde, eu fui para farmácia, porque eu achei que era isso, que era essa a minha essência, sabe? E quando eu entrei no curso, eu comecei a ver que era muita química. Era química, era química, era química, e não era aquilo que me encantava, sabe? Não era aquilo que fazia os meus olhos brilharem. E eu só consegui me reconectar depois que o Arthur nasceu, sabe? Que eu comecei a entender que a minha missão de vida era trazer essas informações para as pessoas, era falar com pessoas sobre desenvolvimento. Era isso que fazia os meus olhos brilharem, sabe? Então, por quanto tempo? Por mais de 30 anos, eu vivi desconectada da minha essência, do que eu realmente acreditava para mim. E quantas vezes a gente não é assim? Quantas vezes as pessoas não perguntam pra gente o que a gente quer e a gente não sabe dizer, sabe? O que você quer? O que a gente vai fazer agora? O que você quer? Você quer ir pro shopping ou você quer ir pra montanha? A gente não sabe, sabe? A gente está tão desconectada porque a gente passou a nossa infância querendo agradar, sendo ensinados a agradar, sendo ensinados a acatar as autoridades, né? Que são professor, diretor, e tá dentro daquela forma que o sistema educacional fala pra gente, né? Porque o que o sistema tradicional de educação faz? Ele faz a forma, né? É a formatura, né? A gente coloca depois, né? No final do ano, todos em fileira, né? Tá chegando a época, todos com a mesma roupinha, cantando a mesma música, todos em forma, né? E aí a gente afasta a criança daquilo que ela nasceu, daquilo que é de brilho dela, sabe? Quando a gente quer que a criança só diga sim, sabe? Pra gente e esqueça dela mesma, tá? Deixa eu ver, então, gente, só se eu esqueci de falar alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, já falei bastante, 40 minutos. Se vocês quiserem, alguém quiser entrar ao vivo comigo, eu vou adorar. É só sair da live e enviar um convite na hora que entrar de novo, tá? Eu vou gostar de conversar. E a questão do bullying, tá? Que tá, né, já tá chegando na primeira infância, as crianças, às vezes, elas são muito sinceras, né? E isso pode estar... Isso tem que ser falado nas escolas, porque, como eu falei anteriormente, a pessoa que ofende, que agride, que é arrogante, ela não tem autoestima equilibrada, tá? Na verdade, ela precisa trabalhar essa autoestima dela. Ela tá fazendo isso para agredir o outro, para ela se sentir por cima. Então, a autoestima dela não tá equilibrada. Então, isso acontece também na infância, tá? Já acontece na infância. Por isso é importante a gente ter em mente que qualquer brincadeira só é válida quando todos os envolvidos estão satisfeitos com a brincadeira, tá? Então, algum apelido, alguma coisa que a gente possa estar falando em casa que pode estar agredindo as nossas crianças, é importante a gente estar repensando, sabe? Às vezes a gente tem o hábito de chamar o bebê desde sempre de gordinho, sabe? E a criança começa a crescer e entender que aquilo não é legal para ela não gosta. E a gente continua com isso dentro de casa. Então, é importante a gente repensar nesse sentido. Deixa eu só ver o que estão falando aqui. A Ana disse, eu sempre disse que ser quando crescer, queria ser veterinário. Só que nesse meio tempo me desconectei com o meu eu criança e não quis mais nem estudar. Pois é, né, Ana? Acontece, mas ainda tá tempo, tá? Porque eu vi que você fez 30 anos outro dia. Tá? Nós ainda estamos em tempo de voltar à nossa essência. E mais, com isso você pode estar mostrando para suas crianças que elas podem ser quem elas quiserem. A gente não tem idade, a gente não tem limite para ser quem a gente quer ser,
tá? Com isso você vai estar mostrando muito mais do que palavras para suas crianças. Você vai estar mostrando pelo exemplo de que elas podem ser o que elas quiserem nessa vida, porque você está indo atrás dos seus sonhos, sabe? Com 2 crianças já, com marido, com casa, com tudo que a gente sabe que a vida adulta da gente faz a gente né, correr atrás, né, precisar e trabalhar e tudo, mas você vai estar mostrando para eles através do exemplo, tá bom? Sou tão indecisa, até hoje sigo o que os outros falam. Mudei minha forma de tratar meus sobrinhos. Aprendi com você. Obrigada. Ô, Daleia, que linda. Ó, coraçãozinho para você, minha linda. Que bom, que bom. Essa questão da indecisão também, porque a gente tá buscando agradar os outros, sabe? E com isso a gente está afastando a nossa essência, a gente está afastando a nossa autoestima. Aquele que agride tem a autoestima tão afetada como aquele que aceita ser agredido, tá? Então, assim, equilibrar a nossa autoestima é um processo realmente, sabe? O nosso cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade, de se readequar a muitas coisas, só que na primeira infância isso é muito latente, sabe? Até os 7 anos, o nosso cérebro muda muito. Por isso que é muito fácil aprender uma nova língua quando se é bebê, quanto menor, sabe? Por isso que às vezes a gente coloca para fazer inglês e tal, a criança aprende muito rápido, porque ela tem essa plasticidade cerebral muito, muito maior. Mas a gente tem isso para a vida toda. Então, assim, pode demorar um pouco mais de tempo, tá? Tem estudos que falam que já na vida adulta a gente precisa de pelo menos 21 dias de rotina para mudar, a aderir a uma nova rotina, tá? Para o nosso cérebro começar a pensar de forma diferente. Então, coloca isso para você, Odaleia, sabe? Se enxergar e ver como um mulherão da porra, sabe? Que faz o trem acontecer e que vai atrás dos seus desejos e dos seus objetivos. E sempre que você acordar, se conecta com você. Fala, hoje eu vou ser eu. Porque eu sou bacana, porque eu sou bonita, porque eu sou legal, porque eu faço coisa bacana, porque eu sou honesta, porque eu sou coerente com os meus objetivos, porque eu sou trabalhadora, sabe? E aí você vai ressignificando aquilo que foi colocado no seu inconsciente, tá bom? A Mari falou, sim, meu Davi passa por isso, ser chamado de gordinho. Coloquei ele na frente do espelho e mostrei que ele segue o meu biotipo. Ele percebeu que cada um tem sua individualidade. Pois é, né, Mari? E o Davi, acho que tá com 5 aninhos, né? Isso é muito importante. Você vê que a criança ela já tem uma noção do que é padrão para a sociedade, né? Do que a sociedade pede. E que aquilo pode tá afetando a autoestima da nossa criança. Então, a gente mostrar para ela que isso aí que você falou, que ela é um ser único, individual, e que aquilo faz a diferença na sua vida, faz a diferença na vida no meio em que ela vive, ela ser quem ela é tão importante, e isso faz toda a diferença. Tá? Faz diferença para a vida dele, vai fazer diferença para a vida profissional dele, sabe? Você vai conseguir mostrar que ele é um menino, que ele vai chegar na vida de maneira segura, de maneira responsável e confiante nele, sabe? Ele vai acreditar que aquela aparência física dele traz muito mais do que só o gordinho, sabe? Que ele traz muito mais do que só a aparência física dele, tá? É isso que a gente tem para mostrar, a gente precisa mostrar para as nossas crianças. E aí, a gente precisa então lembrar sempre. Gente, se alguém quiser entrar ao vivo e quiser enviar um convite, tá? Ainda dá tempo, tá? A gente tem uns minutinhos. Com alguma dúvida, a gente conversa ao vivo ainda hoje, tá? Então, só para relembrar, é importante a gente tratar as nossas crianças com respeito. E esse respeito vai em tudo, sabe? Pensa sempre se você vai agir da forma que você está agindo com a sua criança, se você agiria com um adulto que você ama, se você ia agir daquela forma. Então, respeite as suas crianças. Começa por aí, tá?
E aí vai para tudo, né, gente? Vai para você pedir a opinião da criança se ela quer vestir tal roupa, pedir opinião para a criança se... É claro que ela não vai mandar na casa, tá? Não é isso que eu tô falando, não. Eu tô falando pra gente respeitar a individualidade e os quereres, sabe? A essência da nossa criança, aquilo que ela tá mostrando pra gente que ela é, tá? Ô, Daleia, essa questão de timidez a gente falou um pouco no início, tá? Ela tá falando que ela é tímida. Quando a gente também com as nossas crianças, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Às vezes a criança experimentou um momento de timidez, e isso é normal, sabe? A gente rotular nossas crianças como tímidas, elas levam isso como verdade para a vida, sabe? E às vezes ela apenas ela quer conhecer quem tá chegando e depois ela vai se soltar. Isso é normal, tá? Isso é natural. Sofri muito com as minhas diferenças na infância, cabelo e peso, mas hoje vejo que foi bom para minha formação. O Mari, então, na verdade, essa questão de cabelo e peso, é importante a gente trabalhar a autoestima das nossas crianças, porque hoje a gente está vendo essas questões de bullying, a gente está vendo essa questão de depressão na adolescência, de depressão na infância, a gente está tendo a taxa de adolescentes se matando por essa questão de se sentir inferior é muito grande, isso é muito preocupante, sabe? Essas questões psicológicas, psiquiátricas, neurológicas que ficam enraizadas nas nossas crianças é muito sério, sabe? E a gente mostrar para elas, a gente não precisa falar para elas o tempo todo que ela é linda, maravilhosa, mas que ela é importante, que ela é uma pessoa individual, sabe? Que ela é única nesse mundo, que Deus a fez para brilhar da forma que ela nasceu, tá bom? Todo mundo diz que eu sou errada por deixar o Nicolas se arrumar sozinho. Eu dou toda a liberdade. Eu dou toda a liberdade a ele até de escolher a própria roupa. Incentivo a ter a independência dele. Isso é outro fator. Autonomia, gente. E autonomia... essa é uma questão que eu vou falar rapidinho antes do meu tempo acabar. Autonomia é uma coisa muito importante. Porque às vezes a gente foca só nisso, né, Pri? Em deixar a criança abrir o iogurte, em deixar a criança se vestir sozinha, em comer sozinha, em questões práticas. Vamos focar também na autonomia de raciocínio, na autonomia de decisões, sabe? O Nicolas, ele já tá grandinho, ele já tem mais de 7 anos, se eu não me engano, ele já pode tomar algumas decisões. Então, por exemplo, o Nicolas pode em algum momento não querer fazer a atividade da escola. Então, você pode instigar ele a pensar se aquilo é adequado naquele momento. Por exemplo, ele pode naquele momento não querer fazer a atividade da escola, mas ele vai ter outro momento até a entrega na escola para fazer essa atividade. Ele pode naquele momento não querer jantar, mas aí ele vai ter que arcar com as consequências de ficar com fome até o outro dia, sabe? Então a gente pode começar a instigar isso nas nossas crianças, de que e a autonomia vai nesse sentido, tá? A gente vai instigar isso nas nossas crianças, de que elas têm capacidade de discernimento e de decisão para a própria vida, tá? E aí a gente vai estar levando, vai estar criando adolescentes que vão chegar, né, nessa fase da vida, que é uma fase tão louca, de que eles vão ter outras coisas a descobrirem, tantas novas descobertas, né? Tantos amiguinhos novos e tantas outras informações, onde eles vão saber discernir se aquilo é certo ou errado, e aí a gente vai dando autonomia de raciocínio também para os nossos filhos, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa eu ver. A criança, então, a criança vai se conhecendo através da nossa relação com ela, e de que existe e a gente tem que ter consciência de que existe ali um ser informação. Tudo que a gente está colocando, falando para aquela criança, está sendo colocado dentro do potinho dela de consciência e de inconsciência,
tá? Aquilo ela vai levar para a vida. Então, vamos se conectar com isso. Alguém quer entrar ao vivo comigo, gente? Ficou alguma dúvida? Se quiserem, me mandam um convite, tá? Pra gente poder tirar a dúvida. Eu tenho mais alguns 5 minutinhos só, tá? Que bom, Pri, que bom que fez sentido. Quem tá aí? A Bruna, a Poliana. Oi, Poliana, quanto tempo? Horas que eu não tinha cumprimentado. Mirelle. É isso, gente. Então, realmente assunto pra gente falar dias sobre a autoestima. Eu tô pensando em fazer outra live sobre isso, porque a gente tem mais coisas para conversar. Mas o importante hoje é isso, é a gente ter ligado nossa mente, ter certo pra gente isso, de que a gente tem que trabalhar a autoestima das nossas crianças, e é através da relação com a gente que isso vai estar sendo trabalhado, é através disso que a gente vai estar mostrando para essas crianças que ela tem valor, que ela é importante, que aquilo que ela faz, que ela fala, importa pra gente. E aí a gente vai estar criando adultos seguros, confiantes e independentes, tá? A gente vai estar levando essas crianças para a vida. Manda um beijo para Michele, mãe da Mirelle, Fê. Ô, Michele, um beijo. Michele e Mirelle, um beijo para vocês duas. Então a gente vai estar criando crianças seguras para o mercado de trabalho, crianças que não vão aceitar serem menosprezadas pelos outros, que não vão aceitar nada menos do que elas merecem, do que elas vieram para ser e do que elas vieram para crescer, tá? Então é isso, tá bom, gente? Fiquei muito feliz com a presença de todo mundo aqui. Ah, tem uma pergunta da Bruna, entra ao vivo pra gente conversar. Mas qual o limite em deixar eles terem essa autonomia? Porque muita gente pode começar a falar que estão mimados. Ah, foi o que aconteceu com a Ana Priscila, né? Ô, Bruna, primeira coisa é deixar que os outros falem o que eles quiserem. Brincadeira, tá? É porque na maternidade realmente tem muitos palpiteiros, sabe? E em alguns momentos a gente tem que saber realmente balancear o que as pessoas estão falando que é realmente edificante. Ô, Daleia, sempre segunda-feira às 10 horas, tá? Sempre segunda-feira, as lives são sempre segunda-feira às 10 horas. Então, ô Bruna, a gente precisa sempre ter em mente o que as pessoas estão falando que pode ser realmente edificantes e ter esse senso crítico. A Bruna tá falando que tá muito feia. A gente deixa só com a gente. Vai ser pouca gente que vai ver. E você nunca tá feia, tá, bonita? Então a gente precisa ter esse senso crítico. E no primeiro momento, realmente, naquela primeira fase do puerpério, assim que a criança nasce, os palpites não são bem-vindos. A gente deve sempre se limitar quando a gente for dar algum palpite para a mãe recém-parida, tá? E essa questão do limiar, se a gente tiver uma coisa em mente, a gente nunca vai errar. As nossas crianças, elas não podem... a gente tem que criar elas com base nisso. As crianças não podem ofender, agredir, estragar nada que seja do outro, nada que seja dela, nada que seja do ambiente. Então, assim, se a criança não está estragando nada, não está ofendendo, né, nenhuma outra pessoa, se ela não está descuidando dela mesma, não está nada errado, sabe? A criança está apenas se desenvolvendo. E é esse o cuidado que a gente tem que ter, sabe? Deixar nossas crianças se desenvolverem. Quando a gente entra nessa de que tá mimado, de que não pode fazer tal coisa, a gente começa a limitar. E esse limitar gera adultos limitados, tá? E não é isso que a gente quer para o futuro, não é isso que a gente quer para o mercado de trabalho. A gente não quer ninguém limitado, né? A gente quer pessoas que tenham garra, que tenham vontade, e que façam acontecer. E para isso a gente tem que deixar a criança fazer acontecer,
para que ela seja um adulto que faça acontecer, tá? Que leve aquilo que ela veio que ela nasceu para fazer, que ela leve para a vida, porque aí a gente vai ter pessoas realmente que vão fazer a diferença na vida, tá? Que vão fazer a diferença na vida delas, na vida dos outros, na vida da sociedade em que ela vive, tá? Que aí a gente não afasta a criança da essência dela, tá? Então, em alguns momentos a gente vai no automático do não, sabe? De falar não, 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 por muito tempo, a criança não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e aí ela vai se perdendo, tá? Espero que eu tenha respondido, Bruna, espero que eu tenha respondido, pessoal. Vai acabar o nosso tempo. E então até segunda-feira que vem, 10 horas da noite eu tô aqui. Quem não segue ainda lá no YouTube, vai lá pro YouTube, Mamãe Fê, tá? É um canal que eu tô começando, tô fazendo de tudo pra ter vídeo toda semana, pra que a gente tenha conteúdo novo pra gente conversar. Segunda-feira que vem eu tô de volta aqui. Se essa live foi importante pra vocês, gente, compartilha com os amigos, compartilha com os pais que vocês acharem interessante, com os educadores que vocês acharem interessante. Lembra de falar, porque é disso que a gente tá, é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para disseminar informação de qualidade, para criar seres melhores. Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa criar seres melhores, a gente precisa de um mundo com pessoas melhores. E para isso a gente precisa criar de maneira melhor, tá bom? É preciso a gente estudar para ser pai e mãe, é preciso a gente estudar sempre para ser educador, né? Porque a gente formou em pedagogia, porque a gente formou em letras, no magistério, que a gente tá sabendo aquilo para a vida toda, sabe? As crianças estão aí em evolução. Como todo mundo já diz, né? As crianças estão diferentes, elas estão trazendo ensinamentos diferentes pra gente e é importante que a gente corra atrás de informação nova, tá bom? Obrigado a todo mundo que esteve presente. Fica com Deus também. Um beijo e até segunda-feira que vem. Tchau!